Graça e paz do Senhor Jesus, meus jovens amados por Deus. E o vídeo de hoje vamos falar sobre experiências com o amor de Jesus. Isso mesmo. Hoje eu vim trazer alguns testemunhos que aconteceram comigo durante essa quarentena, com pessoas da minha família, onde eu vi fielmente a mão do Senhor. Queria compartilhar aqui para vocês, para edificar a sua fé aí do outro lado, renovar as suas forças, abençoar o seu coração, porque se você, assim como eu, gosta muito de ouvir testemunhos para renovar a nossa força, elevar cada dia mais a nossa fé, de coisas que Jesus fez, de coisas que Jesus faz, de coisas que o Senhor Ele continua fazendo. Então fica aí até o final desse vídeo, você não pode perder. E aproveita para se inscrever aqui no canal, caso você seja novo aqui, tá? Compartilha já com teus amigos, compartilha aí com quem precisa muito ser edificado na fé, com quem tá precisando muito, sabe, renovar as forças no Senhor. Então tu já vai aí, né, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando aí, ó, o teu like para me ajudar aqui no crescimento do canal. E se você aí viveu algo assim muito incrível com Deus, algo que você sabe, você vai guardar pro resto da vida, que marcou a tua história com o Senhor, coloca aqui nos comentários, tá? Para poder interagir junto comigo e compartilhar cada vez mais do amor de Jesus. Como de costume, sempre antes de começar os meus vídeos, nem sempre antes de começar aqui a falar do tema principal, eu amo falar o quanto você é amado por Deus, o quanto você é alguém do coração de Jesus. Nunca se esqueça disso. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Não deixe que nenhuma outra coisa fale que você não é alguém para Deus. Você é alguém que Deus se importa. Por isso que o Senhor tem me levantado nesse canal para levar o amor de Deus, para falar das maravilhas do Senhor, para falar dos feitos, para ser testemunha viva do amor de Jesus. E eu sou muito grata por esse privilégio. Eu sou muito grata ao Senhor por ter me escolhido para levar mais do amor dele, através também daquilo que ele já fez em mim e através de mim. Então eu vou tentar resumir, tá, gente? Cada experiência que eu queria contar nesse vídeo. Antes de começar, eu queria deixar um pequeno versículo para vocês, que é exatamente o versículo que mais o Senhor falou comigo durante esse período de quarentena, que foi a passagem bíblica também que mais me marcou, sabe? Naqueles momentos de desespero, naqueles momentos de medo, naqueles momentos de angústia, sabe? Que quando iniciou tudo isso e muita gente, sabe, ficou aflito, ficou temeroso, sabe? Todos nós, eu tenho certeza que não tenha tido pelo menos uma pessoa que não tenha ficado com medo quando tudo isso começou, na verdade. Fica lá em Salmos 33, versículo do 16 ao 20, que diz assim: Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, e a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Isso mesmo, o que o salmista fala aqui, que nenhum grande exército, com muitos homens valentes, não pode livrar um rei, não pode livrar uma cidade. Porque assim, a gente parando para pensar, né, com o nosso pouco entendimento, com a nossa visão humana, com a nossa visão limitada, principalmente daquelas pessoas que não conhecem a força e o poder de Deus,
acha, né, no coração, acha no seu pensamento, no seu próprio pensamento, e um homem forte, um homem valente, um homem cheio de armas, um homem cheio com um exército enorme lutando por ele, acha que aquilo é que vai lhe garantir a vitória. Suas muitas lanças, suas muitas espadas, né? Seus instrumentos de guerra, leva ele a confiar na sua própria força. Mas como a palavra do Senhor diz, que nada disso que olhamos com os nossos olhos e achamos que isso é o que vai nos livrar, é o que vai nos proteger. Mas não, aqui na palavra diz que apenas o Senhor é quem pode livrar a nossa alma da morte. E que apenas os olhos dele está sobre quem teme a ele, quem confia na força do poder do Senhor. Por isso que nessa passagem está bem claro que se não for o Senhor o nosso auxílio e o nosso escudo no momento da luta, no momento da aflição, no momento das nossas guerras, no momento das nossas batalhas, não vencemos, não temos a vitória. Quero deixar essa palavra para o teu coração e te dizer que a sua força, que o seu auxílio e o seu escudo é apenas o Senhor Deus, é apenas o Espírito Santo, que é o único que te protege, que é o único que conserva a sua vida, que é o único que é fiel para te livrar de todo mal e entregar a vitória na tua mão. Amém? Então você pode aí meditar depois nessa passagem, nesse capítulo, que é o Salmo 33, e você pode ler todo ele, e com certeza Deus vai continuar falando ao seu coração. Então, pessoal, a primeira experiência que eu, assim, considero, né, um testemunho, assim, em relação a esse período de quarentena, de pandemia que se iniciou, iniciou na realidade, para mim, como experiência, ano passado. Ano passado eu recebi uma profecia que só quando iniciou a pandemia e a quarentena foi que eu entendi a profecia, pelo menos uma parte dela. Que assim, ano passado eu conheci uma pastora através da internet, certo? Onde eu vi no vídeo, né, o pessoal compartilhando, Deus usando essa pastora para o humorista Whindersson Nunes, naquela época que ele passou um tempo em depressão, né, onde estava saindo em todos os lugares que ele estava em depressão. Então eu encontrei esse vídeo com essa pastora, Deus usando ela para ele na saída de um show lá em Paris. E essa pastora, ela é daqui do Brasil, mas ela mora na Europa, em Portugal. E, gente, quando eu vi esse vídeo, né, eu fiquei surpresa com aquele vídeo, né, achei forte, né, o que Deus falou através dela para o Whindersson Nunes. Vi que realmente ela podia ser uma mulher de Deus, então eu fui e adicionei ela no meu Instagram, né. Então, naquele tempo, ano passado, assim que eu adicionei ela no meu Instagram, eu vi que ela fazia lives de oração à noite. Então eu sempre entrava nas lives dela para orar junto com ela. Durante uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu participei dessas orações. Gente, teve uma noite onde Deus começou a usar aquela mulher em profecia, e ela começou a falar o nome de cada pessoa pelos comentários, né? Ficou a gente sempre colocando comentário enquanto ela orava, né? Colocando amém, aleluia, né? Colocando nos comentários, e Deus começou a usar ela para cada pessoa que estava escrevendo um comentário. E de repente, sabe, eu senti no meu coração, assim, vontade de perguntar a Deus se realmente Deus estava usando aquela mulher. E no meu coração eu pensei, Deus, Senhor, se tu tá usando essa mulher mesmo, se é tu, Espírito Santo, usa essa mulher para mim, Jesus, sabe? E na mesma hora que eu terminei de pensar, aquela mulher chama o meu nome e fala, Elda, você, Elda, Deus tem isso e isso para fazer na sua vida, Deus tem um chamado com você no louvor, e Deus te chamou por Atalaia. Ela falou algumas coisas que Deus já havia usado outras pessoas de Deus aqui em João Pessoa para falar. Então logo ali o meu coração acelerou e eu comecei a chorar,
porque eu vi que realmente era Deus falando comigo através de uma mulher que não me conhecia, que estava lá na Europa, em Portugal, né? Estava ali praticamente pela primeira vez na live dela, e o Senhor atendeu um pensamento meu, um pedido do meu coração, usando aquela mulher para mim. E quando ela falou algumas coisas ali para mim, profecia, teve um momento que ela falou: Deus te chamou por atalaia para alertar um povo de um tempo difícil que está para chegar, de algo ruim que está para se aproximar, que está se aproximando. Então, gente, naquele momento eu não entendi, sabe? Naquele momento ela falava que Deus queria que eu tocasse a trombeta para alertar esse povo de algo ruim que estava chegando. Confesso para vocês que eu fiquei mexida, eu chorei, porque no início da profecia, né, muita coisa ela falou que era confirmação, sendo que essa parte que relacionou a esse momento difícil que estava para chegar foi a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa de Deus. Então, com essa parte eu fiquei meio assim, né? Eu fiquei meio que sem querer dar muito atenção a essa parte, sabe? Eu meio que fiquei querendo dar mais atenção às outras partes que ela falou, porque batia que eram mais confirmações. Eu lembro de quando acabou essa live dela, como a live ficou salva, eu gravei a tela da parte que Deus usou ela pra mim, e tenho até hoje guardado como arquivo no meu celular, na minha galeria, tudo que Deus usou ela pra mim. E até hoje, às vezes, eu até abro o vídeo e fico ouvindo, reouvindo o que Deus usou essa mulher pra mim, pra falar comigo. Isso aconteceu, foi mais ou menos em março, abril, mais ou menos no meio do ano passado, 2019. E quando foi, mais ou menos no final do ano, entre outubro, setembro, eu tive um sonho. Nesse sonho, do nada, eu sonhei com pessoas de máscaras, né? Eu me assustava andando no meio da rua, vendo várias pessoas ao meu redor, todo mundo de máscaras e apenas eu, sem nenhuma. Então, era como se eu via algo no ar, né? Eu perguntava às pessoas ao redor: o que está acontecendo? Por que tá todo mundo de máscara? Eu dizia no sonho, no pesadelo, né? E tinha uma pessoa no meu sonho que dizia algumas coisas pra mim e falava assim: você precisa colocar uma máscara, porque senão você vai morrer. Se você aí eu dizia assim: e aonde é que eu vou conseguir uma máscara? Onde é que eu encontro? Onde é que vende? Aí a pessoa dizia pra mim: você não vai mais conseguir encontrar em lugar nenhum, porque praticamente já acabou, não tem mais encanto nenhum. E eu saía desesperada atrás de um lugar para comprar uma máscara, gente, e eu não encontrava no sonho. E até que eu acordei desse pesadelo sufocada, porque como eu era a única que não conseguia ter uma máscara, eu começava a puxar o ar, a ficar sufocada. Era como se algo no ar, né, me atingisse. E como eu estava desprotegida, eu no sonho começava a querer morrer, né? A querer sufocar. E é como se eu estivesse morrendo, foi na hora que eu acordei. Então, gente, eu repreendi aquele sonho, porque eu tenho muito pesadelo. Eu sei que o inimigo me ataca muito em pesadelo. E ao mesmo tempo que eu sei que Deus me mostra muitas coisas em sonho, o inimigo também mostra também. Tem sonhos que eu paro e fico, né, tentando relutar, perguntando a Deus o que é, por que eu sonhei aquilo. Mas tem sonho que eu tento deixar pra lá, pra não enlouquecer, pra não pirar, sabe? Então, assim, esse sonho da máscara, esse, pra mim, eu considerei um pesadelo. E quando eu acordei no outro dia, eu orei repreendendo, quando eu tenho um pesadelo, e vivo o meu dia normalmente. E aí, gente, foi quando iniciou a minha primeira experiência em relação a esse momento difícil que estamos, né, aí atravessando. E terminando de atravessar, em nome de Jesus, assim eu creio. E assim, quando tudo começou, gente, dessa quarentena, foi quando eu me lembrei da profecia dessa pastora ano passado. Quando eu me lembrei de quando Deus usou ela, que me queria alertando um povo de algo que estava para chegar. Eu entendi que Deus me queria falando de Jesus, de que Deus estava perto de voltar, Jesus estava
fazendo algo para preparar o povo dele, né, para despertar o povo dele. E o Senhor estava contando comigo para isso também. Assim como eu lembrei dessa profecia, também eu me lembrei do sonho, quando, gente, eu comecei a ver pessoas de máscaras no meio da rua, aquele pesadelo veio à tona no meu pensamento, né? Que eu tive no final de 2019, quando nem sabia de doença, quando nem se falava ainda de nada. E foi quando eu me lembrei, meu Deus, eu sonhei com muita gente de máscara, eu sonhei com algo no ar que fazia mal para as pessoas, para a população. O medo e a aflição tomou conta de muita gente, né? Quando iniciou essa quarentena e essa pandemia. Comigo não foi diferente, né? Nas primeiras semanas, um medo, uma ansiedade, uma angústia começou a querer tomar conta de mim. E sabe, aquele medo de morrer, aquele medo achando que ia acontecer algo comigo, que ia acontecer algo com alguém da minha casa, com a minha mãe ou com meu pai, com alguém da minha família, com meus parentes. E sabe, aquele medo de que alguém adoecesse, que alguém chegasse a morrer, foi muito grande. E isso nas 2 primeiras semanas, tá, gente? Só no início, que esse medo, que essa angústia ficou querendo tomar conta de mim. Então Deus começou a colocar, né, no meu coração que eu precisava mergulhar mais nele, sabe? Reconhecer muitas coisas que na minha vida deveria ser consertada, deveria ser transformada, mudada, coisas que ainda Deus precisava tirar, coisas que eu ainda precisava me arrepender. E Deus começou a me trazer à memória que eu precisava mais ainda de intimidade com Ele, que eu precisava mais ainda me chegar mais ainda ao Senhor, estar mais perto do Senhor, ter mais comunhão com o Senhor, que ainda não era o suficiente o que eu vivia com Deus, né? E é nesse momento que a gente começa a reconhecer as nossas faltas diante do Senhor, as nossas falhas, aquilo que ainda tem errado no nosso caminho. E eu comecei a lembrar de pessoas que precisava pedir perdão, que eu precisava me reconciliar, que eu precisava ficar em paz com determinada pessoa. E de repente, se essa pessoa adoecer ou vier a óbito, Senhor, eu vou ficar mal, então eu tenho que procurar fulano, tenho que procurar ciclano, né? Então, pensamentos como esse começaram a tomar conta de mim. E nesse início foi exatamente o que eu comecei a fazer. Tentei entrar em contato com algumas pessoas, não todas, né? Porque realmente algumas pessoas realmente não tinha como, não tinha condições para isso, não tinha como eu chegar e fazer isso, né? Apesar de que praticamente todas no meu coração já estavam perdoadas, no meu coração eu já estava em paz com essas pessoas, já tinha liberado perdão, já tinha liberado todos os sentimentos que existia de ruim, já tinha deixado para lá. Mas sabe, a necessidade de tentar pelo menos uma reaproximação e pelo menos tentar ficar em paz, sabe? Por medo desse momento difícil, de acontecer algo e eu não ter tempo para isso. Então, com algumas pessoas que eu vi que dava para tentar essa reaproximação, eu tentei e procurei, mandei uma mensagem, né, na rede social dessa pessoa. Tentei isso com 2 pessoas e apenas uma pessoa foi que eu consegui contato, consegui mandar a mensagem, consegui a resposta, né, da minha ação, consegui, né, o perdão da pessoa, consegui, que foi uma amiga minha, né, há tempos que a gente estava afastada, amiga mesmo, que a gente era muito íntima, a gente era muito apegada. Muitos anos atrás a gente cresceu juntas, então por probleminhas, picuinhas, a gente acabou brigando e ficando, enfim, afastadas uma da outra, e realmente não estava num clima bom, né? Apesar de eu ter tentado, né, nesse tempo que tudo isso aconteceu, me reaproximar e me acertar com ela, mas como ela não quis, mas quando chegou nesse período de pandemia, ela foi uma das primeiras pessoas que veio ao meu coração de tentar novamente uma reaproximação, principalmente porque ela tem um problema de saúde, né? Ela viveu uma luta, né,
em relação a uma enfermidade, há muitos anos atrás, quando a gente andava juntas. Então, quando eu me lembrei disso, meu Deus, fulana tem tal problema de saúde. Então, se essa doença chegar, se Deus o livre, Senhor, ela pegar essa doença que está rolando, ela pode não aguentar e, meu Deus, a gente não está bem, a gente não ficou bem, a gente não se acertou, então eu preciso, pelo menos, dessa pessoa. De todas as pessoas, assim, que eu terminei me afastando e terminou, né, ficando brigado, essa foi a pessoa que mais eu tive vontade de me chegar para me acertar, por causa desse problema de enfermidade que ela tinha. E eu tive medo de perder essa pessoa, né? Essa minha amiga. Graças a meu Deus eu consegui, né, me reaproximar. Assim, não que eu tenha conseguido me reaproximar, mas eu consegui me acertar com ela, consegui ficar em paz. Hoje eu digo que eu estou em paz com ela, né? E a gente não voltou à amizade, mas eu tenho no meu coração que eu estou em paz em relação a ela. E eu vi que ela tá também em relação a mim, porque ela foi bastante receptiva. Eu deixei um textão para ela e ela também deixou um textão para mim e disse que por ela também tá tudo resolvido entre nós e tudo em paz. E isso, né, de eu conseguir, né, me acertar com ela, foi uma experiência incrível que eu tive durante essa pandemia. Então, pessoal, né, durante esse início desse tempo difícil, eu venci o medo, a angústia e a aflição durante essas 2 primeiras semanas, orando mais, mergulhando na palavra, louvando mais ao Senhor e passando mais tempo com Deus, jejuando, né? Coisas que eu não vinha conseguindo fazer. Então, assim, eu venci a ansiedade, né, mergulhando nas coisas de Deus, e foi algo que realmente me ajudou muito, me ajudou bastante, me edificou, me renovou as forças, e o medo foi indo embora aos poucos, a ansiedade foi indo embora, aquilo que queria tomar conta, o desespero, sabe, aquela aflição, a angústia, foi aos poucos se dissipando, graças a Deus. E quando já foi no finalzinho de março desse primeiro mês que iniciou, eu já estava bem, já estava tranquila, já estava mais tranquila, já estava melhor, me sentindo bem, né? Também foi muito chá de camomila, viu, para relaxar, isso mesmo, né? Foi algo que também me ajudou muito, um chazinho. Eu não sou muito fã de chá, mas eu percebi durante esse tempo que algo que me ajudou muito também a relaxar no Senhor, a ficar mais tranquila também, foi tomar um chá, né? E me deixava assim os nervos mais tranquilos e aquela ansiedade, sabe? Gente, vocês acreditam que eu até senti falta de ar, e eu não tenho problema de ansiedade, não tenho crise, nunca tive crise de ansiedade, de sentir falta de ar, nunca tive. E durante esse início, né, eu comecei a perceber isso, começou a me dar falta de ar, de muita ansiedade, de medo, desespero. E o ar, por uns 2 dias eu senti o ar curto, né, cheguei até a pensar que estava com a doença, mas não, graças a Deus até hoje, nem eu e nenhum da minha família, da minha casa, não tivemos nenhum sintoma. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado até hoje. Então, quando já foi chegando ali, né, no período de maio, né, no início de maio, eu fiquei sabendo eu comecei a saber, né, de alguns familiares meus que começaram a desenvolver os sintomas, que acabaram pegando alguns tios meus, irmãos da minha mãe, alguns irmãos do meu pai. Então, né, começou de novo, né, querer aquele medo vir bater, medo de perder alguém da família foi muito grande. Mas enquanto nesse tempo que eu orei muito, né, que eu pedi muito, que estava mais perto do Senhor, eu orei muito pela minha família, pedi muita proteção de Deus para minha casa, para minha família, para minha parentela, para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus vizinhos, para as pessoas que eu conhecia, também para as pessoas que eu não conhecia. Eu pedi muito, principalmente pelos meus, né? Eu pedi muito ao Senhor, para que o Senhor guardasse, para que o Senhor livrasse, para que o Senhor conservasse a vida.
E as pessoas, confesso para você, que eu mais tive medo foi em relação à minha mãe e à minha avó. E que pra mim, né, eram as pessoas que eu mais tive medo, né, de perder, de algo acontecer. E o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou até aqui. E eu creio que vai continuar livrando. E em relação ao... E quando eu soube que meus tios, irmãos das minhas... E os irmãos da minha mãe pegaram, eu fiquei triste, eu fiquei um pouco angustiada, porque eles moravam com a minha avó, porque eles moram com a minha avó, né? Mas graças a Deus, mesmo a minha avó por perto deles, Deus guardou a minha avó. E um testemunho incrível, assim, que me surpreendeu e que ela contou para minha mãe, né? A minha avó contou para minha mãe, foi que um dos meus tios, né? Esse meu tio, ele bebe muito, sai todos os dias para beber, e quando a quarentena começou, ele não quis saber, continuou a vida dele de sair todos os dias, né, para beber. E a minha avó contou para minha mãe que durante 3, 4 dias estranhou meu tio não sair mais, né, para beber, e ela entrou dentro do quarto dele e ficou estranhando porque ele não tinha mais saído. Quando entrou no quarto dele para saber se tinha acontecido algo, o meu tio estava lá puxando ar, sufocado, tossindo muito, com diarreia, com todos os sintomas da Covid. E minha avó contou para minha mãe que naquele momento que ela viu meu tio sufocado, a reação dela foi ir em cima dele e orar, e pegar o óleo ungido que ela tem, sabe? O óleo ungido. E ela disse que derramou em cima dele o óleo ungido, até dentro da boca colocou, derramou para ele tomar aquilo, e expulsou o mal, começou a clamar o sangue de Jesus, começou a orar pela vida do meu tio, clamar ao Senhor para que Deus curasse, para que Deus não deixasse, né, acontecer o pior. E ali o mal foi expulso, meu tio foi curado, e 2 dias depois ele estava bonzinho, né? Depois da oração, com certeza ali ele ficou bem. O ar não faltou, ele não precisou de um hospital, ele não precisou de remédio. E a minha avó ficou de posse de vitória. E foi algo que me surpreendeu muito, foi algo que eu agradeci a Deus, foi algo que eu glorifiquei ao Senhor. E agradeci, sabe, coração grato, Senhor, obrigado, porque a minha avó, né, permanece de pé, orando pelos meus tios que adoeceram, mas graças ao Senhor não atingiu ela, não atingiu, sabe, ninguém da minha casa que precisou ficar internado, ninguém da minha parentela não precisou ficar internado. E foi uma vitória para minha família, para os meus, e para minha avó principalmente, que é uma senhora de idade, já com seus 70 anos, mas é daquela canelinha de fogo, é daquela que entrava nos hospitais, nas alas dos doentes, para orar pelos enfermos, sabe, para orar por aqueles doentes que ninguém queria entrar, que ninguém queria ter contato, sabe. Antigamente, quando minha avó visitava hospitais para evangelizar, para falar do amor de Deus, para ganhar almas, ela sempre me dizia: minha filha, eu entrava dentro daquelas alas de hospitais onde tinha doente que ninguém queria chegar perto, onde tinha gente leprosa, minha filha, eu sempre orei e eu nunca contraí nada, Deus nunca deixou doença nenhuma tocar em mim. E o Senhor continua honrando a oração da minha avó, continua sendo na vida dela, sabe? E eu vejo isso, a fidelidade do amor de Deus na vida dela, sabe? E também o Senhor atender essa oração que eu pedi tanto, para o Senhor continuar né, conservando a vida dela. Foi muito lindo para mim, foi mais uma experiência que eu tive com o Senhor durante esse tempo. Ah, gente, outra experiência também, eu lembrei de um sonho poucas semanas antes de começar, eu acho que 1 ou 2 semanas antes de começar a quarentena, de estourar aqui a doença aqui no Brasil, eu tive um sonho, um pesadelo muito terrível, onde nesse pesadelo eu me via sem mãe, sem pai, sem ninguém, né? Com certeza um pesadelo do inimigo, né? Do inimigo que colocou esse pesadelo e me deu essa visão em sonho, né, onde eu me via sem mãe, sem pai, sem ninguém,
né? Como se eu tivesse ficado abandonada, como se eu tivesse batendo de porta em porta pedindo ajuda e ninguém queria me ajudar, sendo que eu não sabia o porquê daquilo, né? Nesse sonho que eu tive, eu não vi ninguém doente, eu não vi ninguém de máscara, simplesmente eu tive esse pesadelo. É como se eu não tivesse nem mãe nem mais pai no pesadelo, e eu batia de porta em porta pedindo dinheiro, como se eu estivesse pedindo esmola, sabe? Sendo que no sonho eu não sabia o que tinha acontecido com meus pais, não sabia o que tinha acontecido com eles, mas é como se eu tivesse ficado sozinha no mundo. E com certeza, né, gente, quando começou a pandemia, a quarentena, todo aquele momento difícil, todos esses pesadelos veio na mente, e por isso que naquelas 2 semanas eu fiquei em desespero, de medo, de ansiedade, falta de ar, todo aquele desespero quis tomar conta de mim por conta de tudo isso, porque alguns sonhos que eu tenho, às vezes, acaba se tornando realidade. Eu já tive experiência em relação a isso, por isso que, né, eu precisei mesmo mergulhar em oração, mergulhar nas coisas de Deus, confiar no Senhor, sabe? Depositar minha confiança no Senhor, de que Ele era meu protetor, de que Ele tinha poder sim para conservar a minha vida, que sobre a minha casa tá o sangue do Cordeiro, sabe? De que mal nenhum tem poder sobre nós, que estamos acobertados pelo Senhor, pela potente mão dele. Então eu precisei, sabe? Foi aí que eu vi assim a minha fé no Senhor, foi aí que eu vi a minha confiança, né, no Senhor, e eu precisei depositar toda nele, né? E é nessas horas que Deus vê a nossa fé, nessas horas que Deus vê o quanto confiamos nele, e com certeza ele acaba nos honrando, assim eu creio, entendeu? Já contei sobre os meus tios, dos meus familiares aí, tios e tias que pegaram a doença, mas graças a Deus todos, para a glória do Senhor, se recuperaram. Nenhum ficou internado, nenhum precisou de UTI. Para a glória do Senhor Jesus, todos estão bem. Passando para a próxima experiência, né, também durante esse tempo, o que aconteceu foi do Senhor falar comigo, exatamente, né? Às vezes a gente acha que nesses momentos difíceis o Senhor está longe, o Senhor está distante, o Senhor não vai falar mais conosco, o Senhor, né, esqueceu das promessas, a gente já acha que, eita, Deus vai voltar e as promessas não vai se realizar. Não vou mentir, gente. Né, comecei a pensar as minhas promessas, Jesus, eu tenho tanta promessa, Senhor, a minha família tem tanta promessa ainda para se cumprir, Jesus, o Senhor vai voltar e agora, né? Muitos pensamentos, né? Tenho certeza que atacou muita gente, principalmente a gente cristão, né? Que tem palavras do Senhor liberadas, né? Guardada no coração, esperando para se cumprir, e comigo não foi diferente. E de repente o Senhor resolveu aparecer nesse tempo dessa quarentena, e eu estava numa live, e engraçado, exatamente da mesma pastora que Deus usou para mim ano passado, que eu falei para vocês do início desse vídeo, a pastora que profetizou para mim ano passado. E eu tava, né, como ela faz muita live pelo YouTube, pelo Instagram, quando foi mais ou menos no período de maio, mais ou menos final de maio, por aí, eu tava numa live dela, né, vendo ela pregar. Ela é daquela que é cheia mesmo, né, da palavra, da oração, da palavra de esperança, de fé. Então eu ficava sempre, né, entrando em algumas lives para receber de Deus, ouvir de Deus, né, ouvir uma palavra de conforto, ser renovada. Então teve um momento que eu entrei na live dessa pastora e o Senhor usou ela para mim. Não esperava Deus usar alguém para mim durante esse tempo de quarentena. Eu não esperava, e foi uma surpresa. E Deus usou ela para falar em relação ao meu canal. E foi algo bom, gente. Foi algo bom em relação ao meu canal que ela profetizou. E eu não vou contar agora qual foi a profecia em relação ao meu canal. Eu vou deixar para contar, né, quando cumprir, porque promessa assim a gente conta, né, quando acontece.
Então, quando acontecer, quando se realizar, aí com certeza vai ter um vídeo só para essa experiência, para honrar o nome do Deus que falou e que eu sei que vai cumprir. Então, assim, quando Deus usou ela para falar sobre o meu canal, né? Nesse dia eu fiquei muito honrada, eu fiquei muito feliz, e eu, Senhor, obrigada, Deus, o Senhor falou comigo. E aí, gente, eu lembrei de um sonho que eu tive ano passado em relação ao meu canal, sabe? E nesse sonho bateu com o que Deus usou essa pastora para mim. Do sonho eu posso contar. Ano passado, quando eu tava esmorecendo em relação ao meu canal, final do ano, né? Tava morgada em relação ao meu canal, não queria mais gravar, tava sem ânimo. E durante uma noite eu tive um sonho, Deus usando uma pessoa para mim, que é um pastor, que ele é lá do Rio de Janeiro. E ele é um pastor muito usado por Deus, sendo que Deus nunca usou ele para mim pessoalmente. Eu já cheguei a ver ele por aqui em João Pessoa, nas igrejas algumas vezes, mas Deus nunca usou ele para mim assim, pessoalmente. E de repente, numa surpresa, né, durante um sonho, eu dormindo, eu sonhei com esse pastor me dando algo de Deus, falando algo de Deus pra mim. E ele me dava uma ordem no sonho, ele botava o dedo na minha cara e dizia: continue gravando vídeo para o YouTube, ouviu? Desse jeito, eu fiquei assim, gente, no sonho. E eu acordei passada. Jesus, eu sonhei com aquele pastor dizendo para eu continuar gravando vídeo pro YouTube. Meu Deus, só pode ter sido o Senhor Jesus me dando essa ordem. Senhor, isso foi de Deus. Eu tenho certeza que esse sonho foi de Deus. Esse sonho foi o Senhor falando comigo, meu Deus, através desse pastor, meu Deus do céu. E eu fiquei, sabe, gente? Esse sonho foi no final do ano passado, tá? Aí, com Deus usando essa pastora agora em maio pra mim, me dando uma profecia em relação ao meu canal, foi quando eu me lembrei desse sonho que bateu, né? Com a profecia dela, Deus usando ela pra mim. Aí eu, meu Deus, realmente o Senhor tem algo em relação ao meu canal, Jesus. O Senhor tem algo pra fazer. E essa foi mais uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que Deus fala, pois é, gente, Deus ainda fala no meio da tormenta, Deus ainda fala no meio do momento difícil, Deus ainda usa os dele para nos renovar, para renovar nossas forças, para dizer que que as nossas promessas ainda estão de pé, que o Senhor ainda é fiel para cumprir com as palavras que Ele nos prometeu. Só basta a gente ainda estar acreditando, só basta a gente ainda continuar confiando. E o Senhor, como diz a sua palavra, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que Ele falou que vai fazer nas nossas vidas, iremos viver para a glória do nome dEle. E eu creio que eu estarei aqui nesse canal, testemunhando cada promessa liberada na minha vida, cada propósito que o Senhor sonhou para mim. Eu estarei aqui gravando um vídeo para vocês e sendo testemunha viva do amor de Deus, que Deus fala e Deus cumpre. Deus promete e Deus realiza. Deus escolhe alguém e se responsabiliza. Amém? Então creia que as suas promessas, as promessas de Deus na sua vida também continuam de pé, não importa o momento que estamos vivendo. As palavras de Deus são as únicas palavras que permanecem de pé, que permanecem para sempre. Por isso, creia, continue crendo nesse amor que é insondável, nesse amor que é incomparável. Então também, né, a experiência que eu tive também de poder ajudar algumas pessoas, de contribuir, né, para o dia a dia de algumas pessoas também da minha parentela, da minha família, de poder ajudar com a cesta básica, de poder ajudar com a quantia, de poder ajudar também a minha igreja, né, contribuindo de alguma forma, porque muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam alguma coisa
E graças a Deus o Senhor continuou suprindo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, né? Para nós não deixou faltar. Até aqui o Senhor nos sustentou e para isso, né, nos deu condições de também poder ajudar alguém de alguma forma nesse momento difícil, de poder contribuir. No início dessa quarentena, a gente pôde também passar por essa experiência, né, ter mais empatia pelas pessoas, né, que estão à nossa volta, que realmente estão precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, precisando tanto de um auxílio material como também espiritual. Então, o Senhor, foi nesse momento também que eu gravei mais vídeos, né? Foi aí que eu comecei algo me cobrando no meu coração, que eu precisava falar de Jesus, falar que o Senhor estava às portas, falar que o Senhor estava também conosco, estava também do nosso lado naquele período difícil. Então eu gravei mais vídeo para o meu YouTube, falando do amor de Deus, compartilhando uma palavra, compartilhando um versículo que Deus tinha falado comigo naquela semana. Então eu pude, né, contribuir de alguma forma para o dia a dia de alguém espiritualmente, e isso encheu também o meu coração de gratidão e alegria no Senhor. Também outra experiência que eu queria compartilhar com vocês durante esse tempo foi que eu fui inserida numa célula de uma igreja. É isso mesmo, da Igreja do Amor, né? Uma amiga minha lá de Igaraçu, minha amiga Gabriela, né? E também minha líder, ela lidera uma célula. E como as células ficaram online, né? Sem poder se encontrar pessoalmente dentro das casas, aí as células ficaram por videoconferência. Imediatamente ela lembrou de mim e disse: Elda, você quer participar da minha célula? A gente está fazendo os encontros online, eu acho que você pode participar, se você quiser, aos sábados. E isso tem me ajudado muito, gente, até hoje, me ajudou muito, né? Durante esse tempo da quarentena, né? Aos sábados eu sempre me reunia com esse grupo de jovens para falar do amor de Deus, para a gente aprender mais da palavra, para adorar o nome do Senhor, para aprender mais do Senhor. Foi algo que me ajudou muito mesmo. E foi algo também que me ajudou a me aproximar também mais de Deus. Me ensinou sobre que eu precisaria dar uma importância maior a ter o meu lugar secreto com Deus, a ter o meu devocional diário com o Senhor, sabe, ao acordar. Assim como a gente tem momento para tanta coisa no nosso dia a dia, mas a gente não tem o nosso secreto com Deus, que a gente acorda cedo para ganhar dinheiro, a gente acorda cedo para tanta coisa, mas a gente não consegue acordar cedo para a gente meditar na palavra, para a gente perguntar a Deus o que o Espírito Santo quer de nós naquele dia. Eu aprendi a dar mais valor a isso. Eu aprendi que eu precisava separar uma parte do meu tempo para ter o meu devocional, o meu tempo com Deus, e foi algo que me ajudou e tem me ajudado bastante. Confesso para vocês, gente, que tem dia que eu falho, tem dia que eu não consigo fazer, mas eu tenho tentado me esforçar para diariamente não deixar de ter o meu tempo com Deus, não deixar de fazer o meu devocional e de aprender mais do Senhor. Quando separamos esse momento do dia para Deus, passamos o restante do dia bem melhor, bem mais renovado, bem mais alegre, bem mais tranquilo, bem mais leve, de alma curada, de alma sarada e de coração tranquilo. Por isso que eu deixo também aqui esse aprendizado para você. Separe uma parte do seu dia para ter o seu momento com Deus, e com certeza o seu restante do dia terá tudo bem melhor. Minha gente, para finalizar, né, essas minhas experiências que eu tive com o Senhor, a última que aconteceu agora, né, nesse segundo final de semana, foi o final de semana retrasado, né, agora desse mês 6, mês de junho, aconteceu que eu bati com a cabeça enquanto eu tomava banho e fui parar no hospital. Isso mesmo. Foi exatamente numa sexta, né? Enquanto eu tomava banho, eu bati com a cabeça numa prateleira de vidro que tem no meu banheiro, porque o sabonete escorregou, né? E eu fui baixar para pegar, e quando eu levantei com tudo, meu filho. A cabeça, gente, naquelas prateleiras duras, foi bem na quina, sabe? E pra glória de Deus, foi um livramento que eu recebi.
quebrou, não saiu sangue, não rachou nem nada, não rasgou, mas foi uma pancada forte que eu sofri, assim, nem foi fraca, nem foi forte, sabe? Mas foi algo que me deixou meio lerda na hora, eu fiquei meio zonza e eu tomei um susto muito grande, eu fiquei um pouco assustada e eu na mesma hora saí do banho, me deitei, coloquei gelo e eu fiquei por um bom tempo tentando me recuperar da pancada, sabe? E minha mãe, sabe, ficou preocupada, enfim. E depois de um tempo com o gelo foi que amenizou um pouco a dor, sendo que a minha preocupação foi que depois de algumas horas eu fiquei sentindo uma dormência na minha nuca, exatamente na parte, a pancada foi bem aqui em cima, certo? Mas o que me preocupou muito foi essa dormência e um formigamento aqui atrás, na parte da nuca, do lado da pancada, né? Então é como se o trauma da pancada tivesse descido aqui para atrás das costas, como se quisesse descer pelo ombro. Então foi algo que me preocupou bastante, porque eu já tinha levado outras pancadas na cabeça, em outros momentos, ano passado, no início desse ano, mas eu nunca havia sentido um sintoma como esse, um formigamento e uma dormência na nuca do lado da pancada, foi a primeira vez. Então foi exatamente o que me levou ao hospital no outro dia. Porque durante a noite eu não consegui dormir, fiquei acordando pela madrugada, sentindo esse formigamento e essa dormência. Realmente isso foi o que me desesperou, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Fiquei com medo que fosse algo decorrente da pancada que eu sofri aqui. E quando eu acordei pela madrugada, sentindo isso e não passou. Tentei dormir novamente, colocando gelo. Quando foi às 5 da manhã, acordei novamente da mesma forma. Quando foi à tarde, foi que melhorou um pouco. Mas quando eu tentei sair para fazer umas compras, eu senti novamente que a minha cabeça não estava normal, que eu não estava normal, que a dormência ainda não tinha passado por completo. Foi aí que eu pedi a minha mãe para ir para o hospital. E a gente sabe, né? Durante esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, o medo de ir a um hospital, de ter que precisar de ir a um hospital, realmente estava muito grande. E o que a gente pudesse evitar para não ir a um hospital, melhor, né? Para não contrair nada lá. Mas, até então eu não havia precisado, mas por conta disso que eu estava sentindo, por causa da pancada que eu levei, eu terminei indo às últimas e pedindo para ir ao hospital. E eu acabei indo no domingo não, no sábado, que foi no outro dia, né? E graças a meu Deus deu tudo certo, minha gente. Lá no hospital, fui de máscara, eu e a minha mãe. Não aconteceu nada porque lá no hospital eles estavam tratando, né, as pessoas suspeitas de Covid em uma outra ala, né? Então as pessoas que estavam com outras coisas, com outros problemas como eu, estavam sendo tratadas em outro ambiente, totalmente separado. Então correu tudo bem, para a glória de Deus. Eu fiz uma tomografia, né? Consegui fazer uma tomografia na cabeça para ver se estava tudo bem, para saber essa dormência. Então, graças a Deus, oh meu Deus, essa foi mais uma experiência, porque eu fiquei achando que ia dar alguma coisa, né, nesse exame, mas o exame não deu absolutamente nada, tudo zerado, minha cabeça normal. E a médica acabou dizendo que essa dormência que eu estava sentindo era praticamente, que poderia ser, né, estresse muscular, né, que poderia ser algo no músculo por conta da pancada. E como eu fiquei estressada, muito tensa, então podia ser tensão, né, que aí ela me recomendou tomar um relaxante muscular quando chegasse em casa, e ela disse que no outro dia eu acordaria novinha em folha, e foi realmente o que aconteceu. Fui para casa, cheguei em casa bem, graças a Deus. Eu não precisei tomar nenhuma medicação lá no hospital, porque eu não estava mais sentindo dor. E só em saber o resultado do exame, eu já, né, é como se tivesse sumido tudo, né? E para você ver o que o psicológico da gente às vezes faz, né? A tensão faz. Então eu achei que essa dormência era alguma coisa da pancada, mas foi mais tensão e nervosismo do que a pancada. E
mais uma vez, honra e glória do Senhor Jesus, que me livrou de algo pior, me livrou mais uma vez do resultado da alterado, mas graças a meu Deus, tudo certo, minha gente. Quando eu cheguei em casa, tomei um relaxante muscular, no outro dia, zerada, novinha em folha, não sentia mais a dormência no pescoço, não sentia mais a pancada na cabeça, né, que eu vinha colocando gelo e deu tudo certo, para a glória de Deus. E é isso, gente. Tudo isso que eu contei foram todas as minhas experiências, né, durante essa pandemia, durante esse momento de quarentena e até agora, né, que estamos vivendo até agora em junho, né. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, são do dia 20 para o dia 21 de junho, né, na madrugada, são exatamente quase 4 horas da manhã, né, que é nesses horários que eu resolvo gravar meus vídeos. Então, aqui para encerrar, eu queria deixar para vocês que a minha maior vitória que eu considero durante esse tempo difícil, com certeza tem sido a nossa saúde, a nossa vida, a nossa casa ainda está de pé nas mãos do Senhor. Eu creio que o Senhor tem escondido a nossa vida debaixo das asas dele. Então, pode muitas coisas ainda estar faltando na nossa vida. Às vezes a gente pode olhar para um lado, olhar para o outro e achar que ainda falta muita coisa acontecer, ainda falta muita coisa chegar, ainda falta muita coisa se realizar, mas que a nossa maior realização e a nossa maior vitória seja ter a presença do Senhor Jesus, ter a nossa saúde, que é a nossa maior riqueza também, e a nossa vida está ainda conservada, está ainda de pé, juntamente com a nossa casa de pé, juntamente com a nossa família ainda de pé, juntamente com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa parentela, os nossos amigos ainda de pé até hoje. Então, isso hoje, com certeza, tem sido a minha maior vitória. E espero que no seu coração também a sua saúde e a sua família, a sua vida e a vida de vocês, e seja também o seu troféu nesse momento difícil, seja também a sua maior vitória. Talvez, quem sabe, não sei, talvez você, alguém aí do outro lado, possa ter perdido alguém da sua família, pode ter perdido alguém conhecido nesse momento difícil, mas não perca as suas esperanças, não perca a sua fé. Ainda assim, tudo é permissão de Deus, tudo continua no controle de Deus, tudo continua no comando do Pai. Então, que a sua confiança, que a sua esperança, que o seu coração permaneça firme nos caminhos do Senhor, permaneça firme no amor do Pai, que é a única coisa, é a única pessoa e a única presença que vai e pode continuar te mantendo de pé, que vai e pode continuar nos mantendo seguindo em frente, nos mantendo na mesma direção e no mesmo caminho. E com certeza, assim como diz a palavra, que no mundo teremos a aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque assim como o Senhor Jesus venceu o mundo, assim também nós venceremos. Amém? Então, com tudo isso, como muitas coisas a gente com certeza aprendeu nesse momento difícil, como se aproximar mais de Deus, como estar mais perto do Senhor, como também a acabar aceitando, né, os fatos, aceitando a realidade que estamos vivendo, a terminar aceitando, né, ser resiliente a esse período difícil. E aí, para a gente aprender a dar mais valor às pessoas, com certeza estamos aprendendo isso na pele, não é verdade? Estamos aprendendo isso a ferro e fogo, a dar mais valor à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas que quando estava tudo normal, a gente estava nem aí. E agora a gente está sentindo falta de abraçar, de estar perto, de sair para almoçar, de sair para comer alguma coisa, mas que tudo isso sirva de lição para crescermos mais e mais, tanto em nosso relacionamento pessoal, com as pessoas que vivem à nossa volta, como em nosso relacionamento espiritual, para estarmos mais em unidade com o Senhor e com o nosso próximo. Amém? Então, que esse vídeo traga
mais esperança ao seu coração, traga mais confiança no Senhor, traga mais edificação da sua fé, renove as suas forças para você continuar lutando, para você continuar vencendo, para você continuar perseverando nesse ano de 2020, para que quando tudo isso acabar, eu creio que assim como eu estou aqui gravando esse vídeo de experiências que eu tive com o Senhor, você aí do outro lado também gravar o seu vídeo de experiências boas que você teve com Deus, de testemunhar também, que você tem a oportunidade de testemunhar a fidelidade do amor de Deus na sua vida nesse momento difícil, e de você poder compartilhar para o mundo inteiro, para outras pessoas conhecer mais de Jesus, conhecer mais desse amor, conhecer mais desse Deus que faz, desse Deus que salva, desse Deus que protege, desse Deus que livra, desse Deus que cura, desse Deus que restaura, desse Deus que abençoa o seu povo. Por isso, não deixe de testemunhar, não deixe de compartilhar do amor de Deus. Então é isso, fica aí com mais esse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus e até mais.